Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos na igreja profética cristã Rede Acolher. Amém. Porque nós somos uma igreja profética e queremos buscar realmente essa unção profética que o Senhor Ele tem derramado sobre a igreja dos últimos dias. Nunca na história da igreja houve uma unção que venha sobre os ministérios de uma maneira tão abundante como tem vindo sobre a igreja dos últimos dias. E nós, como profetas de Deus, como igreja profética do Senhor nessa terra, nós temos a obrigação de nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui no Ministério do Taboão da Serra e hoje o tema dessa mensagem é a visão profética da vara de amendoeira. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais um dia podermos estar na Tua presença, mais um dia podermos, Senhor, fazer a Tua obra neste lugar, Pai. Já tivemos os louvores, já tivemos, Senhor, orações, já tivemos, Senhor, palavra, Pai amado, nesta manhã, deste dia, Senhor, que o Senhor fez para que possamos nos alegrar na Tua presença, Pai. Por isso eu te peço, sê conosco, abençoa a ministração desta palavra e traga, Senhor, a revelação, a luz que nós precisamos para poder ministrar aquilo que é profético, Senhor, e que nós podemos, Senhor, receber do Espírito Santo a inspiração necessária. Faça a Tua obra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra maligna do inferno das trevas que caia por terra, bata em retirada, e que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Glória a Deus, só até aí. Então aqui nós iniciamos o livro do profeta Jeremias. Jeremias é um dos profetas maiores, não maiores pela sua importância, mas maior porque é um livro extenso. Então os livros os livros proféticos entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores vai de Daniel até Ezequiel e os profetas menores vai lá até o Malaquias, né? Todos os profetas menores. Sofonias, Abacuque, menores não pela importância, mas porque são livros pequenos, né? São pequenos escritos. Mas Jeremias, nós vemos aqui no capítulo 1 que ele começa o texto narrando o chamado que Deus fez para Jeremias. Aqui fala sobre um propósito que Deus tinha sobre um homem que tinha um chamado sacerdotal. Aqui Deus ele coloca, quer ver? Deixa eu abrir aqui no capítulo 1 para a gente ler desde o comecinho. Ele diz assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 3, e lhe veio também os dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Versículo 4, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová,
Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo o quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E sucedeu, estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Então você vê que aqui nós nos deparamos com um chamado de Deus e um recuo do profeta, né? Uma indagação do profeta. Deus falou para Jeremias que desde o ventre da mãe dele, ele já tinha escolhido. Desde antes de ele ser formado, Deus já tinha chamado ele, já tinha escolhido ele para ser profeta. Deus, ele tem uma obra nas nossas vidas, mesmo antes de nós imaginarmos. Às vezes Deus ele fica esperando o momento em que nós vamos nos posicionar para aceitarmos o chamado que ele tem para as nossas vidas. Uma coisa é quando nós, desde cedo, isso que eu falo muito para o Caurê, falo para os meninos, falo, olha, o quanto mais cedo vocês despertarem para atender o chamado de Deus na vida de vocês, mais vocês vão conseguir cumprir esse propósito. Eu demorei 24 anos para poder entender que sem Deus eu não poderia fazer nada, né? Sem Deus eu nada sou. E a partir dos meus 24 anos, hoje eu corro, né? Atrás do tempo, eu corro o tempo, né? Foi falado aqui de remir o tempo. Eu sinto um peso sobre a minha vida de um atraso no meu ministério, num atraso no chamado por uma falta minha, de ser como Jeremias. Senhor, eu não passo de uma criança, né? Uma criança aqui, alguns estudiosos dizem que Jeremias já tinha aproximadamente 30 anos, tá, irmão? Então ele não era tão criança assim, né? Mas ele já era, assim, um homem já sujeito tinha o destino dele era sacerdotal. Mas ele profetizou bem numa época em que o povo estava sendo levado no cativeiro da Babilônia. Então foi um período de muito, muito difícil. Mas aí Deus, ele dá uma visão para Jeremias, logo no seu chamado, logo de cara. Veio a palavra do Senhor a Jeremias e logo de cara ele já dá uma visão. Fala, Jeremias, o que é que tu vês? Né? E aí Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Tá, você vê uma vara de amendoeira. E aí no versículo 11 aqui ele diz, e disse o Senhor... no versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para cumpri-la. E aí, se você continuar o texto, no versículo 13, ele já entra numa outra coisa. Ele fala assim, e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez. Já é outra coisa, já é uma segunda oportunidade, já é uma segunda palavra que Deus traz. E aí ele traz uma visão de uma panela fervente e tal, falando que viria ali uma palavra sobre o rei do norte, né, o rei da Babilônia, que viria, Nabucodonosor, e levaria. Mas como entender, como compreender essa visão que Jeremias teve da vara de amendoeira, né? Nós passamos aqui a música, né? Eu não coloquei na gravação para não requerer direitos autorais e a gente tomar um strike lá no YouTube, né? E aí a gente tem que bloquear a nossa conta, né? Mas enfim, nós ouvimos uma música que o cantor, ele fica repetindo, né? Eu vejo uma vara de amendoeira. E ele repete isso 1 milhão de vezes. E no final das contas, o que é a vara de amendoeira, né? O que ele quis dizer com a vara de amendoeira? Eu vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, nós estamos vivendo em um momento da igreja de muita expansão ministerial. Hoje, irmãos, você tem uma igreja em cada esquina.
Hoje você tem a igreja do roqueiro, hoje você tem a igreja do surfista, hoje você tem a igreja do pentecostal, hoje você tem a igreja do ancião, hoje você tem a igreja do que gosta de música clássica, hoje você tem a igreja do que gosta dos corinhos de fogo. Você tem igreja em cada esquina, você pode escolher à vontade, né? E aí Deus nos trouxe pro Taboão da Serra, né? Tantas igrejas nas esquinas da minha casa. E aí nós estamos no Taboão da Serra, estamos na Brasilândia, e Deus sabe o que, né, como que nos chama, e a gente está dizendo como Jeremias, não falando que passamos de uma criança, mas estamos falando, eis-nos aqui, né? Envia-nos a nós. Mas há muita confusão, irmãos. E há muito abuso nas interpretações bíblicas, onde muitos irmãos, às vezes não por uma falta de índole, mas por uma falta talvez de instrução, têm usado palavras que não têm fundamento para falar aquilo que eles querem. Usando, por exemplo, a passagem de Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para que Abraão entregue o seu Isaque, entregue o seu filho como sacrifício, e essa é uma passagem tão rica de Abraão e Isaque, que traz ali uma simbologia, uma tipologia de Cristo, quando Deus envia o seu filho ele sacrifica o seu filho em favor da humanidade, uma palavra tão rica, tão maravilhosa, que homens de Deus usam essa palavra para falar assim, você tem que entregar o seu Isaque, você tem que entregar a sua bênção financeira, aquilo que te custa, o que você dá, o que você tem de mais valor, você tem que entregar na igreja. Irmãos, em meio a toda essa confusão, irmãos, doutrinária, teológica, de interpretação, onde pessoas usam textos fora do contexto, como compreender a visão de Jeremias da vara de amendoeira? É isso que hoje nós queremos aqui expor. Amém? Glória a Deus. Então aqui o primeiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar é que existe um contexto profético dentro dessa passagem. Nós não estamos falando de história, a Bíblia é feita de muitos tipos de literatura, muitos tipos textuais. Nós temos história, nós temos doutrina, nós temos leis, nós temos poesia. Sabia que a Bíblia tem poesia? Você precisa ler Cantares de Salomão para a tua amada, né? E colocar ali, né? Eu coloquei no convite do meu casamento, né? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, né? Coisa linda, né? Poético, né? Mas também a palavra do Senhor tem profecia, irmãos. E quando nós falamos de profecia, o contexto profético ele é cheio de simbologias. Ele é cheio de palavras e de atitudes que mostram determinadas coisas que Deus ele quer revelar através desses atos proféticos, dessas simbologias proféticas que Ele coloca na sua palavra. Nós temos algumas palavras, algumas passagens que nos deixam de cabelo em pé. Como por exemplo a palavra de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel e fala, olha Ezequiel, come o pão em fezes humanas. Como assim, pastor? Deus está mandando, porque Deus ele queria mostrar através desse ato simbólico, desse ato profético, aquilo que estava sendo a contaminação que vinha sobre Israel nesse período. Então há muitos textos, como por exemplo em Apocalipse, quando fala que emergiu a besta, né, do abismo e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A gente já imagina o Tiamat lá do Mestre dos Magos, né? Aquele dragão cheio de cabeça, vindo, né? Cuspindo fogo. Mas quando na verdade ali existe uma simbologia de reino, de poder, onde haverá se manifestar o anticristo, a besta, o falso profeta. Ali seriam os reinos que se uniriam, né? Os chifres falam de autoridade. Então há muita simbologia na palavra do Senhor, principalmente no contexto profético, irmãos. Por exemplo, quando a Bíblia fala de águas e de mar, a Bíblia está falando de multidão, significa povos, né? Quando a Bíblia fala sobre o chifre, ela fala sobre o poder, sobre o governo, sobre a autoridade.
Quando a Bíblia fala sobre as estrelas dos céus, quando a Bíblia fala sobre os mensageiros de Deus, né, os filhos de Deus em Gênesis 6, por exemplo, ou Jó, capítulo 2, está falando dos anjos, irmãos. Então está falando de uma linguagem figurada, uma linguagem profética que fala de algo que está por detrás daquilo que Deus está querendo falar. O próprio Senhor Jesus falava por parábolas, né? O próprio Senhor Jesus diz, olha, a vós é dado o conhecer, né, a compreender o reino de Deus, mas a eles não. Então Jesus ele falava por parábolas também e as pessoas ouviam e não entendiam nada. As pessoas falavam, o que ele está dizendo? Né, como que pode? E aqui nós temos essa passagem de Jeremias que fala da vara de amendoeira e não traz nenhuma explicação sobre o que é isso. E aí nós abrimos a possibilidade de falar qualquer coisa, né? Como foi dito aqui muito sabiamente por todos vocês, cada um deu uma interpretação, porém não é uma interpretação que nós podemos aqui se embasar na palavra do Senhor, falar assim, a visão da vara de amendoeira significa isso, porque a palavra diz isso. Não, aqui a palavra não diz, né? E o que nós podemos entender dessa palavra? Através do contexto etimológico. O que é isso? Etimologia é quando nós estudamos a palavra no seu significado. Então o que significa essa palavra amendoeira? Né? Na palavra do hebraico, a palavra amendoeira é a palavra shaked. Né? Essa palavra ela significa amendoeira. Amém? É uma palavra que significa amendoeira. E até no latim nós temos essa palavra que é vigílio ari, que vem dessa palavra do hebraico. Só que no decorrer aqui da visão, quando Jeremias vê essa amendoeira, aí depois no versículo 12, aí Deus fala, olha, viste bem porque eu velo pela minha palavra. Então eu entendo, pelo menos a interpretação que eu tenho aqui, é que uma coisa está ligada na outra. Aqui eu entendo que quando Deus mostra a vara de amendoeira para Jeremias, e Deus fala que, olha, é isso mesmo que você está vendo, por quê? Porque eu velo pela minha palavra. Então não dá para interpretar, senão descendo no nível da palavra, da etimologia dessa palavra. Que no hebraico, quando ele usa aqui a palavra eu velo, é a palavra shakad. Então, amendoeira é shaked e velo é shakad. Então, o que isso significa? Significa que é a mesma vocalização ali, a mesma palavra que significa a mesma coisa. Então, quando aquele estava dando essa visão da vara de amendoeira, o Senhor estava mostrando para Jeremias através dessa etimologia, né, através dessa palavra que estava associada à amendoeira, que ele vela pela sua palavra. Tanto é que essa palavra vem do latim, que eu falei vigílio ari, que significa estar em vigia, guardar, proteger, é vigiar, irmãos. Então, quando aqui nós estamos falando desse texto da vara de amendoeira, significa que Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Então, a visão da vara de amendoeira era uma visão para que Jeremias entendesse um princípio que Deus tem. Olha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E não adianta você falar que é uma criança, não. Porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Se eu estou te dizendo que eu te envio como profeta para nações, então eu vou velar pela minha palavra para que ele se cumprir. Então, na verdade, o objeto principal aqui não é a vara de amendoeira. A vara de amendoeira é só uma simbologia, uma figura que Deus apresentou para Jeremias, para que ele entendesse que se Deus o chamou, ele cumprirá a sua promessa. E quantas promessas o Senhor não tem na minha vida e na sua vida? Amém? Muitas são as promessas, irmãos. E se Deus te prometeu, ele vela. Velar significa, estar cuidando para que, vigilante, estando ali sem dormir, estando, velando para que se cumpra essa palavra. Então, irmãos,
como que nós podemos, o que nós vamos fazer com esse texto aqui, né? Da vara de amendoeira, para as nossas vidas como igreja, como estudiosos da palavra do Senhor. Nós podemos aplicar esse símbolo profético da vara de amendoeira em nossas vidas, no nível da vida natural, ministerial e espiritual. Amém? Esse é o nosso desafio. É olhar para esse contexto profético e poder usar essa simbologia. Se Jeremias viu a vara de amendoeira, então nós também podemos ver esse vigiar que o Senhor nos dá para que se cumpra a palavra dele em nossas vidas, na nossa vida material, ministerial e espiritual. Amém? Glória a Deus. Você imaginava que era alguma coisa nesse sentido? É só ler, às vezes a gente se pega trazendo muitas suposições, mas aqui o texto ele é muito claro. Ele fala da vara de amendoeira e ele fala, olha, viste bem porque eu velo pela minha palavra. Então tem relação, é só por isso que ele falou, é só por isso que ele trouxe a visão. E no contexto profético, geralmente Deus vai nos dar visões, às vezes que não traz muito sentido, né? Que nem eu até falei na semana passada. Certa vez eu tive uma visão com um irmão, estava lá no monte, eu estava orando pelo irmão e eu vi uma árvore, né? Eu falei, acho que lá na Brasilândia, eu vi uma árvore e eu vi uma árvore com folhas verdes, mas nessa árvore com folhas verdes eu via frutos. E aí o Senhor me mostrava essa visão para que eu falasse isso para ele, para que eu falasse que aquele era um jovem, era um novo convertido, ele ainda era folhas verdes, ele ainda era jovem, mas ele já dava frutos. Amém? E é isso que eu quero aplicar aqui logo de primeiro na nossa vida natural. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 12. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, Salomão, ele traz aqui no final da sua vida, né? Eclesiastes mostra que o fim da vida. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra, né? Deus deu uma sabedoria fora do comum para Salomão, e aqui no final da sua vida ele narra de uma maneira poética o verdadeiro sentido da vida. Ele começa a falar sobre buscar ao Senhor na sua juventude, velar em buscar ao Senhor, né? A palavra que o Senhor nos dá hoje é que nós temos que velar em buscar o Senhor na nossa juventude. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Amém? Então aqui também o significado da vara de amendoeira que nós estamos falando. A amendoeira é uma planta que floresce e produz os seus frutos muito cedo. Ela tem essa característica, pelas pesquisas que eu fiz na internet, que hoje é muito fácil, nós temos acesso a interpretações de outras pessoas, né? E ali muitos falaram isso, e eu acredito que a amendoeira ela é uma árvore que dá frutos muito cedo, muito jovem. E aqui o Eclesiastes está dizendo, olha, lembra-te do teu Criador. Então, velar em buscar ao Senhor nos dias da nossa mocidade, isso é algo que é muito importante, é um desafio para nós, porque senão, irmãos, chega um dia que, aqui o Eclesiastes diz que haverá um dia que nós diremos que não tivemos contentamento, né? Nos dias maus, os dias maus vêm para todos. Então, o Tiago, o Caurê, né, esses jovens, a Rafa, o Cauã, esses jovens que estão agora tendo a oportunidade que nós não tivemos de estar na presença do Senhor, desde jovem, desde cedo, e vele em buscar a Deus nos dias da tua mocidade, amém? Glória a Deus. E aqui o Eclesiastes também no versículo 5, ele cita aqui a vara da amendoeira, e ele fala aqui quando estamos chegando na velhice aqui. Se você ler depois o capítulo 12 inteiro, você vai ver que ele começa numa linguagem poética, falar sobre o fim da vida, o fim do homem. Então no versículo 5 aqui ele cita, ele diz assim, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e aí ele fala assim, e florescer a amendoeira. E aí ele continua, né? E o gafanhoto for preso e perecer o apetite,
né? Porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ele está falando do momento da morte, né? Ele começa a falar aqui do momento da morte e ele fala que a amendoeira florescer. O que eu posso interpretar aqui? Que nós temos que velar para que para que a gente floresça mesmo nos dias da nossa velhice. Então, os dois extremos, dar frutos, conhecer lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, ser como uma vara de amendoeira que dá os seus frutos na sua juventude, e aí também usar aqui a expressão do próprio Eclesiastes, dizendo que na nossa velhice a amendoeira ela vai florescer. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a nossa vigilância, ela precisa aflorescer ainda mesmo que você esteja no fim da vida. Se você está no fim da vida, mesmo assim você ainda pode dar frutos, irmãos. Né? Se você é um ancião, né? E você acha que você já não tem mais muito o que fazer para o Senhor, você está muito enganado, porque ainda na velhice você pode dar frutos, e frutos viçosos, como diz a palavra. Em Salmos capítulo 92, no versículo 13 e 14, ele diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor, olha que interessante, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Ainda na velhice darão frutos, mas todos darão frutos na velhice? Não, aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salmo 92, 13 foi o texto que eu li. Então, irmãos, na nossa vida natural da vida, desde a sua juventude até a sua velhice, velar por buscar a presença do Senhor é o nosso desafio como cristãos. Se nós já estamos no final da vida, temos que velar em buscar o Senhor. Se nós estamos no início da nossa caminhada, então, irmão, você tem um desafio de seguir em frente a tua vida inteira e buscar a presença do Senhor até que os seus olhos se fechem e que você não mais faça parte desta terra. Amém? Então é o desafio. Não deixe de velar em buscar a presença do Senhor na sua vida natural do viver nessa terra. Segundo lugar aqui é a aplicação ministerial desse princípio profético de velar, da amendoeira. Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, irmão, na vida ministerial, o desafio é que você vele para atender o chamado de Deus na sua vida. Assim como Jeremias, né? Desde cedo, mas Senhor, eu passo de uma criança, né? Não passo de uma criança. Jeremias, o Senhor diz: olha, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te dei por profetas. Deus, ele tem um chamado nas nossas vidas, mas Deus, ele chama muitos. Muitos são os chamados. Mas aqui Mateus, o Senhor Jesus narra aqui, são poucos os escolhidos. Sabe por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos que estão dispostos a estar em santidade, a estar, como nós falamos do louvor, né? A irmã até mencionou hoje aqui, também falamos sobre esse assunto no monte ontem, né? E falamos sobre a importância de adorar e não tão somente cantar, né? A música por música nós colocamos no rádio. Música por música a gente canta os corinhos da harpa, né? Música por música a gente não é esse o princípio que nós queremos do chamado. O chamado, se vocês entendem, vocês que estão aqui, que hoje tocam na igreja, se vocês entendem que Deus tem um chamado para vocês na área da música, saibam que não é música que Deus requer de vocês, irmãos. Deus, ele requer adoração. Deus, ele requer santidade. Deus, ele requer que vocês aceitem o chamado para serem adoradores. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando, sinal que é fácil de achar, não é assim? Não é verdade? Se Deus está procurando, então ele está olhando e está procurando, não está achando, irmãos. Nós precisamos nos desprender da técnica tão somente. Você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que se esforçar, mas
você precisa aprender a adorar ao Senhor. E nessas próximas sextas-feiras, irmãos, nós vamos fazer um período diferente de culto ao Senhor lá na Brasilândia, onde nós vamos buscar os dons do Espírito. E para buscar os dons do Espírito será assim poucas palavras, e eu não vou pregar. Nós vamos inclusive ler o livro de Ezequiel nos cultos de sexta. Nós vamos ler, se Deus der alguma coisa para a gente falar ali, mas não vai ser uma pregação, vai ser uma leitura de uns 10, 15 minutos, ler um capítulo ou dois, e ali nós vamos orar muito, nós vamos louvar muito, mas não é só música, não é pega a cifra, vai ser, olha, deixa fluir a adoração, e nós vamos louvar ao Senhor e buscar os dons do Espírito. Buscamos o avivamento de fé, agora vamos buscar os dons do Espírito, amém? Glória a Deus. Então, atender o chamado de Deus, velar em atender, é estar vigilante. A amendoeira é vigiar para cumprir aquilo que Deus nos chamou ministerialmente falando. Em João capítulo 15, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Você pensa que foi você que escolheu a Deus, né? Que Jesus, ele te explica melhor essa situação do chamado. Ele diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Olha aqui de novo a associação com a amendoeira. Ele nos escolheu para que nós podemos dar frutos. Ide e dai frutos, e o fruto permaneça. A grande significado aqui da vara de amendoeira é que essa vara ela dá frutos, irmãos. Vara sem fruto é só folha. Ele te escolheu e Ele te chamou para uma obra, para que você possa dar frutos e esses frutos permaneçam. Amém? Graças a Deus. O que nós estamos fazendo aqui no Tá Bom hoje, poucas pessoas, a gente está no começo, não temos o menor problema em relação a isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos plantando uma semente. E essa semente, ela vai germinar e ela vai dar frutos. E os frutos vão permanecer. Porque aqui o Senhor diz, porque se tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concede. Então, irmãos, a ferramenta já está em nossas mãos. Peça ao Senhor, peça em nome de Jesus, e o Senhor, Ele dará o que nós pedirmos, amém? E aqui temos uma outra situação que fala da vara de amendoeira, relacionada ao ministério, relacionado ao chamado, a uma confirmação do chamado que Deus fez ministerialmente a um homem chamado Arão. Em Números capítulo 17, no versículo 8, diz assim: e sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Olha que interessante. Aqui havia uma rebelião no arraial dos israelitas. Se eu não me engano Nadab e Abirão, Nadab e Abirão, que se rebelaram contra Moisés, disseram: por que Arão tem que ser, por que o Arão tem que ser o profeta, tem que ser o sacerdote, né? Deus não fala também através de nós? E ali houve um motim, houve uma rebelião, e ali o que Moisés orou a Deus, pediu direção de Deus, e Deus, ele falou: olha, escolhe o principal de cada casa, de cada tribo, e cada um traga uma vara. A vara significa o cajado, significa o ministério. Ele trouxe a vara, os 12 varas, e colocaram na presença do Senhor na tenda do tabernáculo. E ali diz aqui a palavra nesse texto que nós lemos, que no dia seguinte, quando eles foram pegar essas 12 varas, uma delas tinha flor e tinha amêndoas. Era uma vara de amendoeira. Amém? Confirmando o chamado ministerial de Arão.
Aí eles não puderam fazer nada, eles não puderam questionar mais, porque o próprio Deus fez florescer o ministério de Arão. Então, irmão, se você tem um chamado ministerial, essa parábola, que essa visão da amendoeira, ela se aplica também na sua vida ministerial, para que você atenda, para que você vele, para que o seu ministério floresça, em nome de Jesus. Amém? Velar para que o ministério floresça, isso significa que nós também precisamos colocar a nossa vara diante do Senhor. Talvez a tua vara esteja limpa, talvez a tua vara não tenha nem uma florzinha, né? Não está dando, muito menos dando fruto. Mas se você colocar na presença do Senhor o teu ministério e velar para que o Senhor, Ele faça florescer, você vai experimentar as maravilhas do Senhor na tua vida ministerial. Irmão, a vida ministerial é tão importante quanto a vida natural, quanto a tua vida no trabalho, quanto a nossa vida na igreja, irmãos, é algo que Deus nos chamou, é para o resto da vida. Eu, graças a Deus, desde o ano de 2006, há 12 anos atrás, desde o ano que eu me converti, eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu nunca tive assim um período de ter me desviado, de ter me afastado, graças a Deus. E nesses 12 anos eu estive sempre na presença do Senhor, na casa de Deus, porque a escolha ministerial vem do Senhor. É Ele que nos escolheu e Ele nos designou, Ele nos nomeou para que a gente vá e dê fruto. E a nossa vara vai florescer. Irmão, se você está ainda na presença do Senhor há pouco tempo, se você ainda não está dando os frutos, irmão, não se preocupe, só diga como Jeremias, atenda o chamado de Deus, porque Jeremias, você vai florescer no ministério, amém? Aleluia. Glória a Deus, Deus ele vai dar os frutos. E por último, irmãos, a aplicação espiritual, amém? A aplicação espiritual, eu julgo que essas são as 3 grandes áreas da nossa vida. A área natural da nossa vida, desde quando somos jovens até a nossa velhice. A área ministerial, de quando somos chamados por Deus e o nosso ministério floresce. E também, por fim, a parte espiritual, a aplicação espiritual. Que também fala de amêndoas, também fala da amendoeira, quando fala lá no tabernáculo, em Êxodo capítulo 25, no versículo 34, que a palavra diz assim: mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas. Então as hastes do candelabro, elas tinham os copos como hastes, como modo de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. O tabernáculo nós sabemos que é uma representação espiritual, né? E o candelabro que fala sobre o Espírito Santo, ele era decorado com amêndoas. Olha que interessante isso. Por quê? Porque existe tanta simbologia, porque existe tanta vínculo, tanta relação nessa questão da amêndoa, da amendoeira, com as coisas do Senhor, porque na vida espiritual nós precisamos velar, irmãos. Velar é vigiar. Vigiar primeiro pela nossa devoção, a nossa vida de devoção, isso nós precisamos velar por isso, porque é difícil, irmãos. Uma hora você está fervoroso, uma hora você ora, uma hora você busca, uma hora você jejua, você, como nós até falamos aqui, você lê a Bíblia, e aí de repente quando você vê, você está um período, seco, cansado, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue ler a Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos velar pela nossa vida devocional com o Senhor. Então aqui temos 2 versículos clássicos que vocês já sabem de cor e salteado, e se vocês não sabem, agora vocês vão anotar aí na sua Bíblia, que são muito importantes. Primeiro é Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6, diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, o nosso tempo de buscar ao Senhor é agora, irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um dia, irmãos, que nós estaremos com Ele, mas haverá um dia que as pessoas vão buscar ao Senhor e não vão achar. Dura coisa é buscar o Senhor e não achá-lo. Dura coisa é invocar o Senhor e não ter resposta. Vida de devoção é invocar-o enquanto Ele está perto, amém?
Glória a Deus, o Senhor está perto, Ele está perto. Senhor, não é só na igreja não é só no monte não, irmão. Ele está perto de você no ônibus, Ele está perto de você no metrô, Ele está perto de você quando está lavando a louça, Ele está perto de você aonde quer que você está, desde que o seu coração esteja buscando a Ele continuamente, esteja convidando Ele para configurar os servidores, esteja convidando Ele para gerenciar a equipe, esteja convidando Ele para desenhar os projetos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, a pós-graduação, e eu ter um fórum de, se eu não me engano, era economia exterior, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem o assunto, mas eu não sabia nada, e eu tinha que participar do fórum, e tinha que interagir no fórum, porque ia valer nota, né? O professor estava ali avaliando as interações dos alunos nesse chat, nesse fórum, sobre determinado assunto, e eu falei assim: Senhor, o Espírito Santo, o Senhor entende de economia mais que eu, né? Então me ajuda nesse fórum, me inspira, me dá as palavras corretas, e graças a Deus, o Senhor, Ele entende de economia, Ele entende de projetos, Ele entende de gesso, viu, Carlinhos? O Senhor, Ele entende de coisas que a gente às vezes traz para o natural, a gente não quer ir buscar ao Senhor no natural, a gente só quer ver a glória. Mas, irmão, busque ao Senhor no natural, busque ao Senhor nas pequenas coisas, porque certamente nas grandes coisas Ele também estará presente. Amém? Buscar ao Senhor é velar por uma vida de devoção, é buscar ao Senhor desde o momento em que você acorda. Não é que você vai viver orando, né? A gente pensa assim, não, então eu vou estar lá trabalhando e orando, né? Ainda vai se orar em línguas, vai estar orando em línguas lá, as pessoas vão achar que você é louco, né? Não, mas você estar em espírito, em comunhão com Deus, saber que Ele está perto. Senhor, me ajuda nessa planilha, me ajuda nesse trabalho. Senhor, às vezes, sempre que eu vou ter reunião, às vezes eu estou lá, aí vem lá o Skype lá do meu chefe, vem na sala 3 agora. Aí eu, eita Deus, né? Aí eu falo: Senhor, me ajuda, me dá as respostas certas, né? Meu gerente, ele vai me perguntar alguma coisa e eu tenho que ter as respostas certas. Senhor, me ajuda. E graças a Deus, até diante do presidente da empresa eu já tive a oportunidade de poder me manifestar, e as palavras foram certas, né? Amém? E o segundo versículo aqui também que você precisa marcar aí na tua Bíblia ou na tua geladeira é o Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Buscar a Deus não é de qualquer maneira, irmãos. Buscar a Deus é de todo o coração. É você se apaixonar por esse Deus. É você estar diante dele em devoção, buscando, sabe? De todo o coração o tempo todo, clamando, buscando, se apaixonando por Ele a cada dia. Depois, velar pela santidade, irmão. Não dá para viver uma vida religiosa tão somente, irmão. Porque se você viver uma vida religiosa, você vai estar só perdendo tempo na vida. Eu costumo dizer que a nossa vida religiosa, ela é saudável na medida da nossa vida espiritual. Se a sua vida espiritual tiver uma bênção, a sua vida religiosa vai ser uma bênção. Você vai ter prazer em estar na casa do Senhor, você vai ter prazer em fazer as coisas para Deus, você vai ter prazer em dar o seu dinheiro para as coisas de Deus. Agora, se tua vida espiritual tiver um fracasso, irmão, então você pode ter certeza que vai ser um peso, vai ser um fardo. Vai falar: tem que ir de novo para a igreja. Mas eu não for, o pastor vai encher o saco, o pastor vai me dar bronca, vai me pôr no banco. Não, irmãos, nós precisamos ter uma vida de santidade. Vida de santidade. Aqui nós temos também 2 versículos que você precisa também gravar na sua Bíblia, você precisa também gravar no seu coração, que é o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Amém? E Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí eu quero sempre interpretar esse versículo ao contrário, né?
Porque a gente sempre fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí a gente fica naquela coisa do medo, de então eu não vou ver o Senhor. Não, o que eu quero que você desperte é o seguinte, que se sem santificação ninguém verá o Senhor, então com santificação é possível ver ao Senhor. Então o que eu quero que você entenda, irmão, é que se você se dedicar ao Senhor em santidade, você vai ter experiências com Deus, irmãos. Porque a salvação é pela graça, mas a comunhão vem pela santificação. A comunhão com Deus. Deus ele vai se revelar. Deus não se revela, irmão, com vestes sujas, irmãos. Nós precisamos nos santificar. E ao nos santificar, nós temos a oportunidade, porque a Bíblia aqui diz que nós poderemos ver o Senhor. Você quer ver o Senhor, irmão? Eu quero. Eu não sei se você quer, irmão, mas eu quero e quero muito. E eu não quero esperar morrer. Eu não quero esperar chegar no outro lado da vida para poder ver o Senhor, não. Eu quero ver o Senhor ainda nessa terra, porque eu sou servo dele, eu sou participante do reino e eu quero ver o meu Senhor, o Rei da Glória, para que ele possa contemplar a beleza da tua santidade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E para encerrar aqui, nós precisamos velar pela eternidade. Amém? Velar pela eternidade. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Aqui João ele viu a cidade celestial, aqui João ele viu a noiva, ele viu ali a nova Jerusalém, ele viu a eternidade. Irmão, nós precisamos compreender e velar pela eternidade. Quando nós velamos pela eternidade, quando nós vigiamos pela eternidade, isso significa que a gente não vive só o agora, o aqui e o agora. Nós não nos tornamos pessoas imediatistas, não. Nós sabemos que cada uma das nossas atitudes hoje, ela vai reverberar por uma eternidade que está por vir. E Deus, ele nos diz que ele nos recompensará segundo as nossas obras. Até um copo de água fria, irmão, que você der aos pequeninos do Senhor, o Senhor tem recompensa para a sua vida, amém? Glória a Deus. Então hoje, num domingo de manhã, um domingo chuvoso, que você podia estar na tua casa, você podia estar debaixo das cobertas, você podia estar lá descansando. Amanhã você vai acordar cedo, amanhã você vai trabalhar, mas o Senhor te trouxe até hoje, até este lugar. Irmão, o teu esforço no Senhor não é vão. O esforço no Senhor não é vão. Vigie, irmão, vigie, porque a eternidade está dentro de você. Eis aí o reino dos céus. O Senhor Jesus, o reino dos céus está perto. Não é que estava perto por chegar, é porque estava perto de você. Está perto, pega, entra no reino, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Velar pela eternidade, irmão, é saber que se nós nos esforçarmos para o Senhor, nós vamos ter a nossa recompensa no céu. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ainda indagar e vamos falar: olha, por que eu não fiz mais? Por que eu perdi tantos 86.400 segundos por dia? Quanto tempo eu não perdi à toa, gastando tempo? Se eu pudesse ter investido mais, eu teria aplicado esse meu tempo e hoje na eternidade poderia estar vivendo aí as bênçãos maiores. O Senhor tem coroa para você, amado. O Senhor tem coroa para você, coroa de santidade, é coroa eterna. Deus tem galardão para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Não desista, irmão. Pastor, você que está me ouvindo, não desista do teu chamado. Vele pela santidade, vele pela eternidade, porque Deus, ele tem galardão para aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, Apocalipse 22, versículo 17, ele diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem:
vem. Você pode repetir comigo? E o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós somos a noiva. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida que o Senhor tem para nos dar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.